A serviço de culturas, costumes e opiniões múltiplas, a tecnologia cumpre o seu papel revolucionário com a diversidade como palavra de ordem. E o podcast desempenha esse papel, ganhando cada vez mais espaço no Brasil. O primeiro podcast produzido no país surgiu em outubro de 2004, mas esse tipo de mídia perdeu força em pouco tempo. Atualmente, os podcasts estão novamente ganhando espaço, a ponto de em breve se tornarem mainstream na internet. Grandes players de mídia estão investindo em podcasts, acreditando em um novo canal de distribuição. Falando ao ouvido do seu público, os podcasts trazem um nível de intimidade com o ouvinte que nenhuma outra mídia oferece. Diferentemente do rádio, os podcasts podem ser acessados a qualquer momento e em qualquer lugar. Sejam bem-vindos ao Culture na TV. História negra do Brasil. A mãe dela era lavadeira. Você conversa A com alguém que é tia descendente era de lavadeira. italiano, espanhol, As primas eles eram conseguem lavadeiras ir lá e atrás todas assim, na elas sua história. trabalhavam A gente não também consegue, em, infelizmente, abre nossa história aspas, foi apagada. casas de família. Infelizmente, nossa história foi apagada. Olá, eu sou Tiago Rogero. Nesta quarta-feira, 4 de setembro, estreia o Negra Voz Podcast, o podcast de história negra do Brasil, do Jornal o Globo. Você conversa com alguém que é descendente de italiano, de espanhol, eles conseguem ir lá atrás, assim, na sua história. E a gente não consegue, infelizmente, nossa história foi apagada. No primeiro episódio, vamos ouvir a vida de Dona Ruth de Souza e pela voz dela, uma entrevista inédita da nossa grande dama do teatro, da TV e do cinema. Sempre eu digo, se eu abrir o caminho, vieram atrás de mim porque quiseram. Na verdade, eu me sinto até sem graça quando a gente fala que eu abri caminho. Comecei, né? Depois apareceu outros com mais coragem de entrar, de chegar. Talvez por falta de coragem de enfrentar, porque o negócio de preconceito de cor foi muito difícil. Nosso convidado é jornalista. Nasceu em Belo Horizonte em 1988, ano do centenário da abolição da escravatura no Brasil, e desde fevereiro de 2015 trabalha como repórter na coluna do Anselmo Góes, no jornal O Globo. Em setembro de 2019, lançou o Negra Voz Podcast, uma série especial para o Globo sobre a história negra do Brasil, nossa herança africana e os grandes feitos de homens e mulheres do passado e do presente. É aluno do curso de pós-graduação Lato Sensu de especialização em História e Cultura Africana e Afro-Brasileira, promovido pelo Instituto dos Pretos Novos em parceria com a Universidade Santa Úrsula. Antes de O Globo, trabalhou por 3 anos como repórter na sucursal do jornal Estado de São Paulo, no Rio de Janeiro, e por 2 anos como repórter e apresentador da rádio Band News FM em Belo Horizonte. Hoje vamos conversar com o jornalista Tiago Rogero. Tiago, é um prazer recebê-lo aqui no programa. Diga pra gente como é que começou essa ideia de se tornar jornalista, de fazer comunicação. Obrigado, Carlos. É um prazer estar aqui. Então, começou... Eu sou mineiro, sou de Belo Horizonte, e uma coisa que me define tanto quanto ser jornalista, quanto ser um negro brasileiro, é que eu sou atleticano. Torço para o Atlético Mineiro, Clube de Belo Horizonte. E o sonho do jornalismo começou porque eu queria ser setorista de rádio do Atlético. Eu queria cobrir o Galo, cobrir ali os treinos de futebol, os jogos. Depois, durante a faculdade, esse sonho eu deixei para ser uma coisa mais para o lazer mesmo, não quis tanto trabalhar nessa área, mas começou por causa disso. E que faculdade você fez? Eu fiz o Centro Universitário Newton Paiva, em Belo Horizonte, sou um aluno do ProUni, bolsista do ProUni, 100%. É uma faculdade de BH que é mais voltada, bem voltada para essa coisa técnica mesmo, do jornalismo, assim, tentar ensinar durante o curso ali a base teórica, claro, mas muito da prática, assim. Muita coisa de vídeo, muita coisa de rádio, me ajudou bastante. E como é que foi para você ser um aluno negro da faculdade? Havia muitos outros? Como é que era? Eu lembro que havia uma proporção que é a proporção que a gente costuma ver hoje, mesmo na redação, assim, numa turma de 40 alunos, devia haver 4 negros, né, eu e mais 3, 4, 5 negros. E esse era um período um pouco diferente da minha vida, porque tendo uma forma de privilégio que é ser um negro de pele mais clara e vindo de uma família que
perpetua muito a coisa essa questão do embranquecimento, o mito da democracia racial como um todo. Eu não me enxergava tanto. Eu já percebia que eu era negro, mas eu não tinha essa coisa do descobrir-se negro, perceber-se negro, que foi algo que eu fui ter aqui no Rio quando eu vim morar aqui. E houve algum incidente, algum momento em que te levou mais para isso? Aqui no Rio de Janeiro, houve pequenos incidentes nessas coisas, essas microagressões, né, no dia a dia, mas eu sempre entendo também o meu lugar de privilégio por ser um negro de pele mais clara e saber que eu não estou exposto a coisas que pessoas de pele mais escura, pele retinta, têm que passar. Eu lembro de momentos, por exemplo, em Belo Horizonte, quando eu ainda estava no colégio, eu estudava no Estadual Central, que é um colégio grande estadual de BH, e ele fica num bairro muito nobre de BH, que é o bairro de Lourdes, que é como se fosse, numa comparação com o Rio, seria o Leblon, a Gávea, alguma coisa assim. E a gente saía do colégio e a gente descia até o centro da cidade para poder pegar o ônibus e aí passava por lojas. Então eu lembro, por exemplo, de uma vez de simplesmente parar para ver um tênis na loja e trancarem a porta da loja naquele momento. Essas microagressões diárias, né? Aqui no Rio experienciei algumas delas também, mas sempre compreendendo também esse meu lugar, assim, de uma questão de privilégio mesmo, de não experienciar o lado mais cruel também do racismo, dessas microagressões. Agora, você sabe que isso também tem um caráter regional, não é? Quanto mais você vai para o norte, na direção da Bahia, você vai ficando mais branco. À medida que você vai para o sul, talvez no sul você fosse vivenciar mais fortemente essas experiências do que no Rio ou em Belo Horizonte. Concordo. Em Belo Horizonte, acho que é uma situação muito parecida com o Rio, né? Até os regimes, de certa forma, foram semelhantes, né? Na época do tráfico de africanos escravizados. Então tem essa coisa. Lá, BH é muito parecido com o Rio em muitos aspectos, nessa questão da variedade, da diversidade mesmo, da própria, do termo da miscigenação, né? Do colorismo. Do colorismo. Em BH isso é muito sentido. Eu acho tão sentido quanto o Rio, assim. Eu não estava com olhos tão abertos para isso lá, porque foi uma questão que se tornou mais visível para mim e sobre a qual eu comecei a falar mais sobre, estudar mais sobre aqui no Rio mesmo. E você teve uma carreira passando pelos grandes órgãos de imprensa, Estadão, Band News, agora o Globo. Quais foram os momentos marcantes dessa sua carreira? Né? O que te estimula a prosseguir nela? Eu acho que teve um momento muito... Primeiro que eu acho que eu tive sempre muito... É uma carreira de muito trabalho, né? Muito compenetrada, muito focada, de muito esforço, mas também tive muita sorte em muitos momentos, pessoas que abriram portas para mim. Algo que foi muito determinante na minha carreira foi quando eu tinha 1 ano de formado, eu fiz a prova para o curso Estado de Jornalismo, que é um curso de formação de trainees do Estado de São Paulo. E aí passei 4 meses em São Paulo estudando e logo em seguida fui contratado pelo Estadão. Então já tive essa possibilidade de me inserir. Eu estava ali já na Band News FM em BH, num bom veículo de imprensa local, e tive a possibilidade de me inserir numa coisa mais nacional, né? Mesmo sabendo que a dita mídia nacional ela é mais concentrada no Sudeste mesmo, né? São Paulo, Rio de Janeiro e um pouco ali Distrito Federal, claro. E aí, dentro do Estadão, nesse período, uma das minhas ex-chefes lá foi trabalhar na coluna do Anselmo Góes. Quando surgiu uma vaga na coluna do Anselmo, ela lembrou de mim e me indicou para trabalhar com o Anselmo. Estou lá desde 2015 e tem sido bem importante, assim. Agora, você com certeza deve estar observando uma modificação que está acontecendo na mídia como reflexo de outros setores da sociedade. Não? Não há dia em que eu abra o jornal e não leia alguma matéria, estou chamando matéria de maneira geral, reportagem, entrevista, textos assinados, tocando sobre a temática racial.
Da mesma forma que a gente vê hoje, o que não via no passado, modelos negros, tanto na publicidade, quanto, e isso causa um impacto muito grande, nas revistas de moda. Revistas como Marie Claire, como Vogue, os suplementos de moda, como o próprio Ela, do Globo. Então, a presença de modelos negros, e às vezes é muito interessante, a presença de modelos negros muito pretos, nós estávamos falando aqui do colorismo, que a gente não via, que às vezes eu não vejo em revistas negras americanas. Então, está havendo uma mudança na sociedade e os veículos estão refletindo isso. Como é que você dentro desse processo, se sente? Eu acho de fato, né, um momento diferente, um momento de conquistas, de conquistas que vem de lá atrás, né, de muita luta. Realmente existe essa preocupação maior hoje em dia da mídia como um todo, né, a mídia como uma instituição que envolve também publicidade, envolve a imprensa. Eu vejo esse tipo de preocupação também na formação, na busca por uma formação de profissionais num ambiente mais diverso. E ainda acho que estamos longe do que é considerado ideal, porque eu acho que esse momento só vai ser alcançado quando de fato tivermos 54% das fontes, 54% dos modelos, 54% das pessoas ocupando cargos de chefia. Mas existe mesmo esse movimento, um movimento que é visivelmente muito provocado também por esse lado comercial da coisa, né? Porque diversidade, há diversos estudos acadêmicos que mostram isso. A diversidade, ela dá mais lucro para as empresas, a diversidade, ela dá mais conhecimento, né? Por que você não vai querer mais profissionais capacitados, né? A possibilidade de descobrir mais talentos e novos talentos. Entidades como o Banco Interamericano, o Banco Mundial, mostram exatamente o efeito da discriminação racial sobre a economia dos países. Os países perdem com a discriminação racial. E parece que, de uma certa forma, a nossa sociedade está tomando conhecimento disso, apesar disso acontecer num momento muito contraditório, num momento politicamente complicado, né, para quem defende essas ideias. O momento político talvez seria o mais desfavorável para que esse tipo de política se reafirmasse ainda mais, né? Esse tipo de ação afirmativa se reafirmasse. Mas é muito interessante, assim, a gente... E também há uma articulação muito forte, né? O lado positivo, as redes sociais, elas têm muitos problemas, têm lados muito negativos, mas um lado muito positivo disso é essa possibilidade de articulação, né? Essa possibilidade das pessoas se conhecerem, formarem redes. Divulgarem ideias, né? Pois eu sinto muito isso entre os colegas negros, assim, os colegas da imprensa negros, entre outros repórteres negros. Existe uma comunidade muito carinhosa mesmo, de um torcendo pelo outro, um ajudando a divulgar o projeto do outro, fortalecendo esses laços mesmo. É um lado muito bom das redes, das novas tecnologias. Né? E uma coisa interessante, né, para a gente observar, é como tem havido um crescimento do protagonismo negro feminino em todos esses movimentos, nas redes. Agora, talvez até já avançando um pouco, entrando no podcast, ao longo dos episódios, quando a temporada já estiver concluída, os ouvintes vão perceber que a maioria dos personagens desse podcast, que é sobre história negra do Brasil, são personagens femininas. Porque esse protagonismo, ele está aí, né? E ele é inegável, assim, os movimentos, mais uma vez entendendo o meu lugar de fala como um homem observando isso, o protagonismo feminino, ele é muito forte, ele é a força mesmo que move, eu acho, todos esses movimentos, assim. Nós homens, a gente está sendo levado junto, assim, mas eu vejo mesmo como as lideranças, as cabeças, as forças mesmo que movem tudo isso, eu percebo que são as mulheres negras, né? É o protagonismo feminino de fato. Nós vamos voltar a esse tema depois do intervalo. Hoje estou conversando com o jornalista Tiago Rogero. Tiago, nós vamos falar do podcast, mas antes disso, que é um tema central aqui hoje, mas antes disso, você fez uma referência, en passant, a políticas de ação afirmativa. E a gente conversando no intervalo,
você falava de como você via a importância dessa política nessa modificação, mesmo que ainda limitada, mas essa modificação significativa que nós temos visto na sociedade brasileira hoje. Como é que você classificaria, como é que você vê o lugar da ação afirmativa nisso? Eu vejo como determinante, sem dúvida. O que esses avanços que você mencionou e que eu concordo, que a gente está vendo na academia, a gente vê muito mais pessoas negras, mesmo que ainda de forma muito tímida, nem em postos de liderança nas empresas, no próprio jornalismo, né? Nós somos de gerações diferentes de jornalistas, e você comentava comigo como que foi quando você estava começando e como que foi para mim. Então eu já tive um pouco mais de colegas negros. Isso é resultado das ações afirmativas, sem dúvida. Assim. Você tem a possibilidade de ter mais pessoas negras capacitadas em todas as áreas diferentes, em todas as áreas de atuação, e isso é visível. E a produção vai girar, a coisa vai girando, né? Uma coisa vai puxando a outra, porque aí você também tem essa produção maior sobre cultura negra, porque você tem mais pessoas negras dentro da academia, e você tem mais pessoas negras também no mercado publicitário. Então, uma coisa vai puxando a outra e esses temas vão se tornando mais discutidos. Um círculo virtuoso. Um círculo virtuoso. Uma coisa vai provocando... enfim, é tudo uma coisa muito positiva, assim, eu vejo. Agora, você está fazendo uma pós-graduação em História e Cultura da África e dos Afro-Brasileiros, exatamente o tema da Lei 10.639. Você podia falar sobre isso? É uma pós-graduação, é uma especialização, né, em Lato Sensu, é uma pós-graduação oferecida pelo Instituto dos Pretos Novos, que é uma instituição séria. Pois é uma instituição séria, e esse tesouro, né, do Rio, que tem essa luta pela valorização da nossa história, pelo resgate da nossa história. É uma pós-graduação voltada para profissionais em geral, mas eu percebo pelos meus colegas que são mais professores de história mesmo, porque o foco é dar luz a toda essa produção intelectual sobre a história africana e afro-brasileira, mas focada, eu acho, principalmente em professores de história, para capacitá-los para o ensino da Lei 10.639, que é de 2003, né? Nós estamos em 2019, e as escolas que ensinam essa lei ainda são mais a exceção do que a regra. E muito disso por causa de uma dita falta de formação, falta de conhecimento dos professores. Então tem essa pós-graduação, eu mesmo não sendo da área de história, mas eu me interesso profundamente, até porque, para mim, são coisas que eu estou ouvindo pela primeira vez. São coisas que eu não aprendi na escola. Então, com esse curso, eu estou tendo a possibilidade de aprender coisas que eu não aprendi na escola mesmo. A própria questão do Egito, o que eu aprendi na escola, e aprende-se Egito Antigo na escola, mas foi uma coisa totalmente fora do continente africano. Como se ficasse no Oriente Médio. Pois é, essa foi a impressão que eu sempre tive, como se o Egito fosse no Oriente Médio. E a própria questão de berço da humanidade é algo que eu não aprendi na escola. A questão da escravidão. O que eu aprendi na escola de escravidão foi o negro subserviente, escravizado, que não resistia, que não havia movimentos de resistência, que não havia intelectualidade entre aquele negro, essa coisa de que foi trazido para cá. Foi trazido por um motivo, foram trazidos africanos escravizados porque eram bons engenheiros, porque eram conhecedores da agricultura. Metalurgia. Então são coisas que realmente, um conhecimento que me foi negado, e que, então eu fico amarradão, assim, eu fico muito... todo sábado eu volto super empolgado, é uma pós-graduação que é realizada aos sábados, e é voltado, eu acho que tem esse foco mais em professor, mas é aberto ao público em geral, então todo mundo que se interessar também, ela tem um preço acessível, então é algo que se a pessoa puder, ela consegue ali administrar, eu acredito. Você criou um podcast exatamente para tratar desses temas. Eu lembro que o start para esse podcast foi dentro desse meu momento aqui no Rio de Janeiro, de me perceber negro, e eu só tive essa possibilidade, mais uma vez, por essas questões de privilégio, né, de você não ter isso jogado na sua cara o dia inteiro, como é a questão do racismo no Brasil, mas eu fui me inteirando muito dos movimentos negros aqui e de alguns passeios também que são oferecidos. O Rio tem... É muito interessante essa coisa de opções gratuitas que você tem, né, de conhecer a cidade. E aí eu fiz uma vez um passeio pela região do Cais do Valongo,
oferecido por um professor de História da África da UERJ, o professor Washington Nascimento, por aquela região. E aí essa coisa começou, eu falei, cara, são coisas que eu nunca ouvi, eu acho que tem uma questão aí que pode virar algo maior. E aí uma vez eu estava no Salão Carioca do Livro, era uma palestra da Conceição Evaristo, mediada pela Flávia Oliveira, um bate-papo, uma mesa, e a Conceição falou uma coisa que foi determinante para mim, que ela falou assim, ensinam a Revolução Farroupilha nas escolas, mas não a Revolta dos Malês. E até aquele dia eu nunca tinha ouvido falar da Revolta dos Malês. E aquilo me deu plantou a semente, assim. E aí começou um processo de muito trabalho, de muito estudo, de muita leitura, entrevistas longas, muita preocupação com os detalhes históricos, porque lidar com a história é algo muito delicado, né? Você tem muitas versões, muitas fontes para checar. E o que me deixa muito animado com o projeto é o fato, primeiro, dele ser gratuito, 100% gratuito e acessível a qualquer pessoa que esteja do lado de um computador ou de um celular. Principalmente de um celular, que hoje a população brasileira tem mais acesso, assim. E contar essas histórias, né, que para muita gente, como foram para mim, a maioria delas quando eu estava apurando, mesmo com base em toda essa pesquisa, eram novidade. Eu acho o principal foco, assim, do projeto, do podcast, é mostrar exemplos de negros de sucesso, e o sucesso, sempre como essa construção, o que é o sucesso, né? Existe sucesso econômico, sucesso de várias formas, mas nas mais diversas áreas, mostrar que não é uma coisa... A gente também tem muito isso, assim, de pensar que a nossa influência africana, ela vem só na gastronomia e na música. Ela vem na gastronomia e na música, mas ela vem em tudo mais, né? Ela vem em toda forma de conhecimento, em toda forma de profusão mesmo do ser brasileiro e tudo mais. Não que isso remeta ali à obra de Gilberto Freire, mas é muito buscar esses exemplos, assim, para as pessoas verem e falar, cara, tipo, mesmo com tudo que está aí, mesmo com tudo que está sendo imposto para a gente, existe uma possibilidade, porque a gente é isso mesmo, a gente tem esse poder, a gente tem essa potência. E isso, de forma alguma, não quer também justificar discurso de meritocracia. Se você se esforçar, você vai conseguir, porque fulano conseguiu. Não quero isso. Eu quero... São exceções, né, de certa forma, mas são exceções que têm se proliferado também. Isso tem sido muito interessante. Aquilo que em inglês eles chamam de role model, modelo de comportamento social. Isso. Então, aquela ideia de que essa pessoa que é negra, se ela fez isso, se ela pôde chegar, eu também posso. É um projeto para todo mundo que tiver interesse em conhecer uma versão mais completa da nossa história, e isso eu não digo querendo ser pretencioso do tipo, estou contando uma versão completa da história, como se também eu fosse a primeira pessoa a tentar. Não sou. Na verdade, em tudo isso eu sou apenas um ouvinte, né? Essas pessoas todas estão contando e compartilhando comigo esse conhecimento que elas adquiriram e trabalharam durante a vida delas. Eu estou sendo ali apenas um canal, mas a pessoa, qualquer brasileiro branco, brasileiro não branco, brasileiro negro, brasileiro indígena, brasileiro oriental, todo tipo de brasileiro com ascendência asiática, né, não oriental, que quiser tomar conhecimento dessa versão, porque a nossa história ensinada nas escolas ela é eurocêntrica. Então, é uma possibilidade de se iniciar um caminho também, né? Romper o eurocentrismo. Romper o eurocentrismo. E, vamos dizer, reconhecer todas essas outras contribuições fundamentais, especialmente africanas. O que você destacaria dos podcasts que você já fez? O que você destacaria? Olha, tem uma história, que é a história do terceiro episódio. Os dois primeiros episódios eles são muito importantes. O primeiro traz uma entrevista exclusiva com a dona Ruth de Souza. Eu gravei essa entrevista com ela em dezembro, porque é um podcast que já está sendo produzido há bastante tempo. Foi muito emocionante para mim. O segundo podcast tem uma entrevista com a Conceição Evaristo e a história da Maria Firmina dos Reis, que é uma grande autora nossa e que
eu não sabia da existência dela até começar a estudar sobre isso. Foi a primeira romancista? A primeira mulher na América Latina a publicar um romance abolicionista, e isso foi em 1859, 30 anos antes da assinatura da Lei Áurea, a primeira mulher negra brasileira a publicar um romance. A questão se ela é ou não a primeira mulher brasileira a publicar um romance é uma questão de detalhe, porque tem uma escritora de Niterói que publicou o primeiro volume dela coisa de 2 anos, 3 anos antes da Firmina e não deu continuidade. Então isso ainda é uma questão um pouco em suspenso. Mas eu destacaria, assim, desses episódios, além dessas que me tocam muito, a história da chefe Benê Ricardo, que foi a primeira mulher brasileira a se tornar chefe profissional de cozinha. Tem uma trajetória de vida fascinante, fascinante. Ela se formou em 1981, antes da gastronomia virar essa coisa que é hoje, né? Mainstream, programas de gastronomia. Ela se formou em 1981, teve uma carreira premiadíssima, mas não é muito conhecida pelo grande público, e os elementos de racismo e de machismo eles estão muito presentes nessa trajetória. Então foi um episódio muito emocionante para fazer, e sempre muito respeitoso também com a história dela, que já não está mais entre nós. Mas... Agora, o impacto sobre você. Você pegando o Tiago Rogério lá de trás, em BH, ainda sem essa consciência, e o de hoje. Como é que foi essa transformação? Como é que isso repercute dentro de você? Eu fico muito feliz com essa transformação. Assim, eu vejo, por exemplo, as minhas referências. Quando eu comecei na profissão do jornalismo, primeiro pensando dentro do futebol, aí eu tinha uma referência do futebol, aí depois eu querendo mais uma coisa do jornalismo investigativo, e aí eu tinha minhas referências, que continuam sendo referências, porque são bons jornalistas e são boas pessoas, eram jornalistas homens. E hoje, por exemplo, a minha referência já mudou. Hoje eu tenho como referência Flávio Oliveira, Luciana Barreto, são figuras enfim, que me inspiram como profissional, porque são figuras que trabalham muito bem essa questão étnico-racial, sem deixar também de trabalhar as outras questões muito bem. Se você pega a qualidade que você tem no noticiário oferecido pela Flávia Oliveira no ponto de vista econômico, é impressionante. E mesmo na contextualização das questões da cidade, né? Então, para mim, foi um processo muito interessante. Esse podcast também tem sido um projeto que eu diria de vida, assim, porque são questões que me tocam muito, questões que me foram negadas quando eu era mais novo, que eu tive contato aqui no Rio, ao ter contato com os movimentos negros e aí poder me perceber negro de uma forma mais ampla. E eu adoraria o Tiago novinho, lá de BH, ouvir. Eu fico pensando o que aquele Tiago pensaria ouvindo esse podcast hoje, assim, e lendo as coisas que eu leio hoje. Mas, enfim, tudo a seu tempo, e tem sido um projeto fascinante, um percurso bem interessante. E qual a mensagem que você deixaria para o jovem negro que sente a vocação do jornalismo? Olha, eu acho que ele deve investir, porque a gente precisa dele, a gente precisa de redações mais diversas, então ele deve investir nos estudos, com todas as dificuldades que ele vai enfrentar. Essas dificuldades existem mesmo, e é mais difícil mesmo. Você vê, pelo que a própria Conceição Evaristo fala, por que para a gente precisa ser tão difícil, né? É mais difícil, só que vale a pena, porque a gente precisa ocupar esses espaços. Esses espaços, é muito importante que eles estejam ocupados, e cada vez mais. É uma profissão de muito trabalho, mas todas são. Eu acho que o principal incentivo seria esse, assim, vem, luta, porque o mercado está precisando disso, o povo negro está precisando disso, e o jornalismo precisa mesmo disso, assim, para ter vozes mais plurais, para se tornar mais completo, cada vez mais completo. Tiago, muito obrigado, parabéns pelo que você está fazendo, e eu sei que os frutos vão ser muito maiores ainda. Eu conversei com o jornalista Tiago Rogério, e para rever essa entrevista e todas as outras, é só acessar www.alerj.rj.gov.br ou www.cultine.com.br. Obrigado pela audiência e até o próximo programa, quando estaremos juntos mais uma vez.
CUT-NE Preservação de Memória e Legado de Futuro.